Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de treinamento do software Data Express. Neste vídeo, iremos falar sobre a configuração da carteira de cobrança. Antes de explicar o procedimento de cadastro e configuração da carteira de cobrança, temos algumas considerações importantes a serem feitas sobre o processo de homologação. O que é, na verdade, a homologação? A homologação ela refere-se ao processo onde gera-se um certo número de boletos fictícios com informações diferentes, a fim de comprovar para a instituição financeira, no caso o banco, que o cedente está apto a emitir boletos em seu software. Bom, nada mais é do que uma forma de você mostrar para o banco, né, que você está atendendo aos requisitos que o banco exige para a emissão de boleto, ou seja, para a geração da remessa e para a impressão do boleto, pois os boletos bancários eles possuem um padrão, e esse padrão deve ser respeitado pelo software. Então, qual é a importância de realizar a homologação? Bom, primeiro, é uma garantia de atender aos requisitos do banco. É uma forma, na verdade, de garantir que as exigências que o banco tem com relação à emissão dos boletos elas foram atendidas, evitando assim problemas futuros com o recebimento de valores pagos pelos clientes, no caso. E outra importância seria obter a liberação para a utilização do sistema de cobrança. No caso, alguns bancos eles apenas liberam a opção de envio da remessa de boletos quando o processo de homologação foi concluído, ou seja, quando você já enviou para o banco os boletos em homologação e já teve uma resposta positiva para esse processo. Mas isso acontece só apenas em alguns bancos. Existem outros bancos, por exemplo, que não exigem esse processo de homologação. Eles informam como deve ser feito, qual é o padrão que deve ser seguido, porém eles não têm nenhum requisito específico obrigando a homologação. Nesses casos, basta então você fazer a configuração da carteira no software, gerar um boleto e passar pelo validador. Normalmente esses bancos têm um validador de remessa, você faz a validação de remessa, então já pode estar utilizando a emissão de boletos. Vamos agora ver como realizar a configuração da carteira de cobrança no software. Vamos agora ver como realizar o cadastro e configuração da carteira no software. Primeiro passo, acessar aqui o menu Sistema, ícone Painel de Controle, ícone Boleto Bancário. Aqui você vai marcar esta caixa, Controla Boleto Bancário, que vai indicar para o software que você vai utilizar a opção de boleto bancário. Depois, basta clicar aqui em Adicionar Carteira e preencher os dados da tela de cadastro de carteira. Aqui no campo Descrição, você vai informar uma descrição da carteira para que você possa utilizar ela nas demais telas do software. Vamos aqui, por exemplo, informar o nome do banco que vamos utilizar, no caso o Sicoob. Aqui no campo Banco, você vai selecionar qual é o banco que você vai utilizar. Aqui o número da sua agência. Preencha com o código da agência, 4 dígitos. Aqui você vai preencher com o dígito verificador da agência, o número da sua conta bancária, o dígito verificador e aqui o campo código do cedente. Esse campo ele é opcional para alguns bancos, tá? Nem todos os bancos utilizam. Essa informação você vai obter com o seu gerente. Ao final do vídeo nós iremos explicar com mais detalhes como obter informações específicas da sua carteira de cobrança. Aqui no campo local de pagamento é a mensagem, que vai ser apresentada no boleto como local de pagamento. Normalmente essa mensagem já é padronizada, então não é necessário alterar aqui. Algumas informações específicas do boleto, nesse caso aqui não é necessário preencher esses 3 campos, espécie, moeda e aceite, somente se você tiver alguma solicitação específica do seu gerente para fazer a alteração desses dados. O campo nosso número inicial, no caso, ou a sequência de nosso número que o software vai estar utilizando. Você tem que informar aqui, por exemplo, se você está hoje emitindo já o seu boleto de número 1000, por exemplo, você vai informar aqui para que o software possa dar continuidade nessa sequência de numeração e não ter conflito de numeração com os boletos já emitidos pelo sistema do banco. Aqui o campo carteira e modalidade, no caso, é o código da sua carteira e o código da modalidade da carteira. Essas informações aqui você consegue obter com o gerente do banco.
E aqui o campo convênio também, que é utilizado apenas por alguns bancos, nem todos os bancos têm esse controle de convênio, tá? Mas quando for o caso, você pode estar preenchendo aqui. Mais uma informação se você vai utilizar protesto ou não nos boletos, né? E a quantidade de dias a ser protestado após o vencimento. Aí aqui temos o campo de percentual de multa e juros, padrão para os boletos. E o número sequencial de remessa também não é necessário preencher, o software faz o controle, só em alguns casos específicos que você vai precisar preencher esse campo. Bom, feito essas configurações, basta confirmar e o software já automaticamente irá assumir essa carteira que você acabou de cadastrar como uma carteira padrão para utilização nos boletos. Se você tiver mais carteiras de cobranças de outros bancos ou até mesmo do mesmo banco, você pode estar incluindo aqui outras carteiras, né? E no momento da emissão do boleto, então está selecionando qual é a carteira, no caso, né? Qual é o banco que vai estar sendo utilizado para a emissão do boleto. Tá? Feita essa configuração, basta clicar aqui no confirmar e o software já está pronto, né, para fazer a emissão dos boletos com a sua carteira. Aqui neste vídeo falamos apenas sobre a configuração geral do cadastro de carteira, os principais campos a serem preenchidos, né? Aqui no canal teremos outros vídeos que falarão especificamente sobre cada banco, como configurar a carteira para o Bradesco, como configurar a carteira para o Banco Itaú e etc. Né? Cada banco terá um vídeo específico falando das características de cada banco. Agora vamos ver quais são os passos para a realização da homologação do boleto. Após feito a configuração da carteira, é necessário realizar o processo de homologação dos boletos. O primeiro passo, né, antes mesmo de você fazer o cadastro da sua carteira no software, é fazer a solicitação dos dados da sua carteira de cobrança, né, ao seu gerente do banco, para que então você possa, né, tendo esses dados em mãos, fazer a configuração realmente da carteira. Tá? Os dados principais que você precisa obter são o número da conta e agência, que normalmente você já tem, né? Eventualmente você não tem conhecimento do dígito verificador da agência, então normalmente o banco, quando você precisa desse caso, o banco acaba informando para você. Tá? O código do cedente, quando for o caso, né? Tem bancos que não utilizam. O código da sua carteira é um campo importante, a modalidade também. O código do convênio, né, para os bancos que utilizam. O código nosso número inicial é muito importante também, você pedir essa informação para o seu gerente para que ele possa, para que você possa, né, dar continuidade correta na sequência de numeração. A mensagem de pagamento, que é aquela mensagem do local de pagamento. Se caso o banco tiver uma mensagem específica, a agência, no caso, tiver também uma mensagem específica, você pode estar configurando essa mensagem e entre outros campos que o banco possa ter necessidade de configuração. Então, em posse desses dados, né, você já pode fazer o processo de configuração da carteira, conforme nós vimos anteriormente, e começar então a fazer a emissão dos boletos para o processo de homologação. Com isso, então, você pode iniciar o processo de homologação conforme as orientações que você recebeu do seu banco. Em alguns casos, esse processo de homologação ele consiste em enviar diretamente para o banco, né, diretamente para o gerente, por e-mail, uma remessa, uma ou duas remessas, com também um ou dois boletos em PDF, para que ele possa fazer uma análise, né, tanto da remessa como do boleto, e verificar se está tudo ok, e então dar autorização. Tá? Em outros casos, já para outros bancos, o processo pode ser feito diretamente através de uma plataforma específica do banco, né, onde você vai abrir um protocolo, vai transmitir as remessas, transmitir os boletos em PDF, e uma pessoa vai fazer essa análise depois, né, tanto nos boletos como no arquivo de remessa, e no final dá um parecer, se está autorizado ou não a utilização dos boletos. Como dito já várias vezes, né, esse processo ele vai variar de banco para banco, então cada caso pode ter uma forma diferente de configuração. Essa falta de padronização entre os bancos ela traz uma certa dificuldade, né, para fazer o processo de homologação, porque nunca se sabe qual é exatamente o processo que cada banco adota, ou até mesmo cada agência. Muitas vezes do mesmo banco, agências diferentes do mesmo banco acabam tendo um processo um pouco diferente ou alguns critérios diferentes na homologação do boleto. Então, nem sempre tem-se um padrão muito certo de como será o processo de homologação, no caso, né? Bom, diante dessa dificuldade no processo de homologação, nós oferecemos um serviço adicional, que não é obrigatório, é um serviço opcional, oferecido pela empresa, para realizar o processo de homologação e configuração dos boletos para o usuário. No caso, nesse serviço, nós oferecemos então a configuração da carteira no software, nós fazemos o acesso remoto e realizamos a configuração, toda a configuração da sua carteira no software, fazemos a geração dos boletos de homologação e todo o processo de envio de arquivos, correção de erros, correções de erros caso necessário, né?
até a conclusão do processo, no caso, a implantação. Nós realizamos todo o processo para você, toda a configuração da carteira, de forma que você não precisa se preocupar com esse processo, no caso, né? Aqui apenas fazemos uma observação, é que em alguns casos, né, o banco ele exige que o envio do arquivo seja feito através da sua conta, no caso do Internet Bank, né? Então, nesses casos, nós não fazemos o envio, né, pois os nossos técnicos eles não têm autorização de realizar o acesso à conta bancária dos usuários, né? Então, ainda que com autorização, tá? Por mais que você peça, não, eu autorizo a fazer o acesso, né? Nesse caso a gente não vai fazer o acesso, a gente vai gerar os arquivos, gerar os boletos necessários, né, os PDFs, e você vai fazer o processo de transmissão. Só o processo de transmissão, nesses casos, fica a cargo do usuário, porque a gente não vai fazer, né, por questões de segurança até mesmo, né, não vai fazer o acesso de forma alguma à conta do cliente para estar fazendo essa transmissão do arquivo. Tá, mas isso é casos muito específicos. Tá? São alguns bancos mesmo que fazem essa exigência. A maioria dos bancos, o processo é numa plataforma específica, então não tem esse problema. O custo para a realização desse serviço ele varia de acordo com o banco, né? Cada banco tem uma forma diferente, então uns são mais simples, né? Vai ter um custo menor, uns bancos podem ser mais complexos e vão ter um custo um pouco maior para estar realizando o processo, né, de homologação. Lembrando que esse serviço ele é opcional, oferecido pela empresa, é, né, uma facilidade que nós temos, que a gente pode fazer para você esse processo de homologação, mas também você pode estar fazendo o processo, não é um serviço obrigatório. Tá? E qual é a forma de contratação desse serviço? A contratação ela é feita por meio de um chamado, você abre um chamado normal por e-mail solicitando auxílio para a configuração da carteira. Nós vamos informar os dados, né, que você precisa obter junto com o seu gerente, e a partir desses dados nós iremos fazer todo o processo de configuração e homologação dos boletos. Para obter mais informações sobre esse serviço, entre em contato conosco através do nosso e-mail de suporte e solicite mais informações. Nesse vídeo, então, falamos sobre a configuração da carteira de cobrança e o processo de homologação de boletos. Agradecemos a sua atenção e até o próximo vídeo.